Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um próximo passo. Mais uma vez estamos aqui para lidar com um assunto que certamente você que está passando por uma crise no seu casamento, talvez uma separação, e você não sabe qual é o próximo passo. Bem, todo domingo, às 9 horas da noite, às 21 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui para dar o próximo passo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, o medo do amanhã. Será que o cônjuge vai voltar? Será que vai abandonar de novo? Será que o casamento vai ser restaurado? Será que você vai ser feliz? Todos esses medos nós vamos abordar no vídeo de hoje. E eu já quero convidar você que tem estado aqui constantemente e talvez ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós temos um grupo específico para o programa Meu Deserto, o link também está na descrição desse vídeo. E se porventura tudo que eu tenho produzido aqui no canal não for o suficiente para você, você entende que o seu caso, o que você está passando é muito específico, também deixo na descrição desse vídeo um link para que você entre em contato pelo WhatsApp comigo e poderíamos então agendar uma videochamada e aí nós conversamos um pouquinho sobre a sua situação, tá bom? Bem, dito tudo isso, vamos para o vídeo então. Deixe-me projetar aqui. Pronto. Tenho medo do amanhã. A frase que eu costumo ouvir relacionado a esse tema é quando a pessoa fala assim para mim, Diego, eu tenho medo que as coisas não se acertem. Eu tenho medo do abandono. Eu tenho medo de falhar. Quando nós passamos por uma crise matrimonial, é muito comum, eu vou colocar até que é natural, que nós tenhamos medo daquilo que está por vir. E quando nós falamos desse medo, dessa ansiedade, ela acontece porque nós fizemos uma projeção da nossa vida, do nosso casamento, para chegar em algum lugar que não sabíamos ao certo aonde seria. E de repente o lugar que nós chegamos não é um lugar que nos agradou. De repente a separação, uma traição, um abandono, tudo isso foi algo muito ruim. E pelo fato de você ter vivido 20, 30, 40, 50 anos sobre uma projeção e você chegar aonde você não gostaria, faz com que você tenha medo do que você vai produzir, aonde você vai chegar amanhã, uma vez que aonde você gostaria de ter chegado você não chegou. Essa insegurança, ela é natural. E aí tem algumas coisas que você precisa entender em relação a isso. A primeira coisa que eu quero citar para você, que é necessário que você entenda, são as consequências da ansiedade pós-crise matrimonial. Quando nós falamos da ansiedade, basicamente, eu posso resumir que ansiedade é uma preocupação de tempo em coisas que não vão acontecer nesse momento. Ou seja, você começa a fazer uma projeção no futuro, você se preocupa. Quando eu vou falar preocupar ou preocupação, eu gosto de falar parafraseado, porque você começa a entender melhor o que significa essa palavra. Mas basicamente você começa a se preocupar em uma situação que não é para agora. Então quando você começa a pensar assim, poxa, será que meu casamento vai dar certo? Será que meu marido vai voltar? Será que eu vou ser feliz? Você está colocando uma projeção, você está gastando energia, você está gastando tempo em algo que hoje você não controla. Então existem muitas coisas que você poderia fazer hoje, mas você para de fazer as coisas de hoje pensando nas coisas de amanhã. E aí, por causa dessa ansiedade, ela vai trazer algumas consequências na sua vida. Que consequências são essas? A partir do momento que agora você está inseguro acerca do futuro, é muito comum você começar a desenvolver doenças, crises.
enfermidades, patologias das mais diversas. Porque agora sua mente ela começa a buscar recursos para que você tenha o seu casamento de volta, para que você não seja abandonado ou abandonada. E muitas das vezes, por causa da ansiedade, você vai desenvolver um desequilíbrio na sua saúde. Você vai, de uma maneira inconsciente, em muitos casos, desenvolver doenças. Por que acontece muitas dessas doenças? O seu inconsciente, em alguns momentos, pensa assim: minha mulher não vai me abandonar se eu estiver de cama, se eu estiver doente, se eu estiver morrendo. Isso é tão curioso porque quando nós falamos de ansiedade, quando a ansiedade ela toma conta do nosso consciente, significa que o nosso inconsciente já está transbordando de ansiedade. E o nosso inconsciente ele está sempre um passo à nossa frente, ele está programando todas as coisas. E é muito natural que a ansiedade ela seja a porta de entrada para muitas doenças. Então você quer ver uma coisa? É muito natural uma pessoa que passa por uma crise, por uma separação matrimonial, desenvolver problema de pele relacionado a uma demanda afetiva do toque, extremamente comum. É muito comum o desenvolvimento de problemas respiratórios, problemas na garganta, enxaquecas, muito comum problemas gastrointestinais, tudo proveniente da ansiedade pós-crise matrimonial. E tudo isso que eu estou citando, por exemplo, dores de cabeça, insônia, descontrole na alimentação, quer seja comendo muito ou comendo pouco, crises gastrointestinais, dores de garganta e outros problemas, cada um desses está relacionado a uma particularidade do seu relacionamento, do seu inconsciente, que muitas das vezes se agrava como uma forma de se obter uma atenção, como uma forma de punição. É curioso isso, né? Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. De autopunição ou para punir o outro. Porque quando você fica doente, você já percebeu como muitas enfermidades elas se tornam uma punição para o outro? Porque a pessoa enche a boca para falar assim: foi só ele me abandonar, olha aí. Eu fiquei doente, eu fiquei ruim, eu fiquei de cama, eu quase morri. E muitas das vezes a enfermidade ela vem sobre esse propósito, para punir o outro. Só que nós estamos falando de um ambiente inconsciente, algo que a nossa mente faz sem nós percebermos. E quando nós nos deixamos levar pela ansiedade, nós chegamos nesse cenário. Então, você precisa entender uma coisa: ansiedade, ela pode ser proveniente da crise matrimonial, ela pode ser natural e ela de fato pode vir, mas ela não deve permanecer. E aí você tem que entender essas consequências, porque muitas pessoas começam a viver em torno da ansiedade. Elas começam a trabalhar menos, ela começa a fazer menos atividades, tão somente para ter tempo para curtir a ansiedade. Isso não pode acontecer. Então, entenda, a ansiedade não é bom. Quando que começa a ansiedade? A ansiedade começa justamente quando nós fazemos um contraste de tudo que nós produzimos e agora quando nós nos preocupamos com aquilo que temos que produzir. Só que, curiosamente, a ansiedade ela surge quando nós percebemos tudo que nós produzimos e que nos levou até esse momento, mas que nós não sabemos ainda como vamos caminhar daqui adiante. Existem pessoas que falam assim, diante dessa situação: olha, Diego, eu estou orando, veio a crise matrimonial, minha esposa foi embora, meu marido foi embora, eu estou orando para que Deus toque no coração dele, no coração dela. É tão curioso porque as pessoas que costumam me falar isso são as pessoas que mais sofrem de ansiedade. Por quê? Porque percebeu-se que a situação do jeito que está
não vai ter sucesso. De repente, diante de uma necessidade de mudança, a pessoa ela atribui mais a sua expectativa de que o outro mude. Então ela clama ao Senhor que Deus mude, toque o coração do outro. Ao mesmo tempo, na sua cabeça, de maneira inconsciente, ela pede, ela clama que algo aconteça no outro, porque ela própria não sabe como conduzir as coisas. Muitas das vezes essa pessoa ela até tem ciência dos erros que ela cometeu, dos equívocos que ela cometeu, mas ela não sabe o que fazer. E aí ela gera uma expectativa de que Deus faça algo no outro, e ela, por não saber como agir, agora ela começa a ter ansiedade. Porque na cabeça da pessoa passa milhões de coisas. Primeiro, se meu marido voltar hoje, eu vou saber conduzir o casamento? Eu vou ser uma pessoa diferente? Ele vai ser uma pessoa diferente? E se ele for uma pessoa diferente e eu não souber lidar com o novo marido? E se ele não voltar? Então agora todo esse cenário, todas essas situações de insegurança, elas vão dar início à ansiedade. Então, entenda quando é que a ansiedade começa, justamente para que você trabalhe para que você consiga evitar isso. Agora, talvez eu esteja falando para alguém que se separou há poucos dias. Então, não começou a ter essas crises de ansiedade porque talvez ainda tem muitos recursos nas mãos. Pensa assim, não, Diego, eu estou na crise, mas eu não estou me desesperando. Eu não estou me desesperando porque eu vou fazer tal coisa e tal coisa. E aí, por isso, não chegou o momento da ansiedade. Mas a partir do momento que a pessoa faz todas essas coisas da qual ela gerou expectativa e não dá certo, então começa a ansiedade. Então entenda esse momento para que você consiga evitá-lo. E a terceira e última coisa que você precisa entender é justamente o que a Bíblia nos relata sobre a ansiedade. Como a Bíblia nos orienta em relação a isso. Quando falamos de ansiedade, eu falo que mediante uma crise matrimonial é natural aparecer ansiedade, não é porque Deus nos fez assim, mas é porque quando um casamento chega numa crise, houve pecado. Tem pecado. É simples. Existe pecado dentro do matrimônio. E por existir pecado, nós nos afastamos de Deus. Por nos afastarmos de Deus, ficamos inseguros. E aí a Bíblia deixa isso bem claro. A distância, a nossa distância para com Deus, abre espaço para a ansiedade. E mesmo distantes de Deus, a ansiedade é algo que não é Deus que controla a sua ansiedade, mas é você que controla a sua ansiedade. Existem coisas na Bíblia, problemas que nós passamos, que a Bíblia identifica o que está no nosso domínio e o que está no domínio do Senhor. Existem coisas que somente Deus pode fazer. Existem coisas que somente nós podemos fazer. Existem coisas que Deus faz em nós mediante a nossa fé. E quando nós falamos de ansiedade, eu gosto muito de uma fala de Cristo. Quando Cristo fala assim, não andeis ansiosos. Ou seja, Cristo deixa bem claro que é nossa a responsabilidade de controlar a ansiedade. É algo que está sobre as nossas mãos. Obviamente, diante de alguma dificuldade que você perceba que te dificulta controlar a ansiedade, você pode pedir a Deus auxílio. Mas a ansiedade não é algo que Deus simplesmente tira de nós. É algo que nós retiramos de nós mesmos. É algo que nós controlamos. E antes que a gente pense assim, Diego, você está falando isso, você está excluindo Deus da situação? Não, eu simplesmente estou falando que antes de você orar pedindo para Deus que tire essa ansiedade de você, Deus já te concedeu condições de você se livrar dessa ansiedade. É isso que eu estou dizendo.
Então a ansiedade, ela não vai exigir que você gaste suas fortunas, não vai exigir sacrifícios, não vai exigir uma santificação específica, nada disso. A ansiedade é algo que Deus já te concedeu. E aí, diante disso, eu vou te dar alguns conselhos que a Bíblia nos ajuda a compreender como nós vamos controlar a ansiedade. Primeira coisa, gerencie sua energia e seus pensamentos. A Bíblia cita que nós devemos escolher no que pensar. Nós devemos selecionar nossos pensamentos. Nós devemos gerenciar toda a nossa energia. O que nós vamos fazer nesse dia, aonde que nós vamos colocar expectativa, onde nós vamos colocar esperança, como nós vamos desempenhar nossas atividades. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Normalmente, quando nós entramos numa crise matrimonial, a nossa mente, nosso corpo meio que tira umas férias, uma licença para a vida. E aí agora eu me permito descumprir alguns compromissos, eu me permito deixar de fazer atividades que são prioritárias, eu me permito deixar de cuidar do meu corpo, eu me permito deixar de dormir, tão somente para que eu viva esse momento, para que eu fique pensando, para que eu fique especulando, para que eu fique imaginando o futuro, e eu simplesmente começo a fazer isso. Então toda a minha energia agora é direcionada para eu falar sobre o problema, para eu compartilhar minha vida com outras pessoas, para eu ficar imaginando as coisas, onde que meu marido está, o que que a minha esposa está fazendo, será que vai voltar, será que não vai, como é que Deus vai agir, que não sei o quê. Então, se eu quero controlar a ansiedade, eu preciso gerenciar todas essas coisas. Eu preciso saber, olha, eu vou acordar e eu tenho uma determinada energia para esse dia. Em que eu vou desempenhar essa energia? Eu tenho atividades em casa, eu tenho atividades no trabalho, eu tenho atividades com filhos, eu tenho atividades acadêmicas, eu tenho atividades sociais, eu tenho atividades espirituais. Eu vou gerenciar minha energia. Ah, Diego, mas as emoções vêm, elas tomam conta da gente quando a gente menos espera. Tudo bem, mas isso é possível gerenciar. Tira uma parte do seu dia para isso. Tire um momento do seu dia onde você possa estar sentado ou deitado ou estando num lugar confortável, bem reservado, onde você realmente vai parar e vai olhar para o seu casamento, vai olhar para a sua crise, você vai fazer considerações. Você pode pegar um vídeo aqui do Manual do Casamento, assistir, fazer reflexões sobre aquele assunto. Ensine a sua mente que existe hora e lugar para tratar desses assuntos. Ou seja, você não precisa ficar se permitindo pensar nisso o tempo todo, em todos os lugares. Quando você começa a controlar sua mente, a educar a sua mente, poxa, toda terça-feira à noite eu vou tirar para pensar sobre meu casamento. Para eu anotar as coisas, para ver para onde que eu estou indo, o que é que eu preciso mudar, por que deu errado. A sua mente vai parar de te importunar com esses pensamentos, porque agora você está gerenciando suas energias. Poxa, o meu dia está tendo 6 horas de ociosidade, que eu não tenho o que fazer. Naturalmente, se você não tem o que fazer e a sua mente quer entender toda essa crise, você vai ter 6 horas de crise, só pensando, só com ansiedade. Poxa, eu vou preencher essas horas. Eu vou fazer um artesanato, eu vou fazer uma atividade social, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu vou gerenciar minha energia. Então não pense que você consegue controlar uma ansiedade se você não fizer um gerenciamento das suas energias e dos seus pensamentos. E outra coisa, quando você começar a perceber essa demasiada preocupação com o dia de amanhã, o que vai acontecer da sua vida, como serão todas essas coisas, ou seja, quando você estiver sendo tomada pela ansiedade, considere a ansiedade um adversário que você precisa vencer.
Porque a ansiedade agora ela é um composto emocional, químico, biológico que afeta o seu corpo inteiro. E isso é um adversário, é um inimigo. Quando você é tomado de ansiedade, você tem uma elevação na produção do cortisol. Isso vai te deixar estressado. Isso vai, em determinados momentos, fazer um acréscimo da adrenalina no seu corpo, vai te tirar o sono, vai comprometer o seu foco, a sua qualidade de execução de atividades. Então a ansiedade ela vai te prejudicar muito. E você precisa olhar para isso e entender, poxa, eu preciso vencer a ansiedade. Eu não posso pegar os pensamentos que a ansiedade me sugere e ficar remoendo isso. Eu não posso me ver sob um estado emocional com altas taxas de cortisol, de adrenalina, e eu não posso simplesmente deitar numa cama e falar, vou dormir. Eu vou fazer um exercício físico, eu vou fazer uma caminhada, eu vou tomar um banho numa água gelada, eu vou vencer esse adversário. A partir do momento que você entende que este momento de ansiedade é um adversário, é um inimigo, agora você começa a lutar contra ele. E eu deixo esse conselho para você. Agora, a atividade do dia para você fazer é a seguinte. Inevitavelmente, você vai ter que lidar com as suas ansiedades. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar seu caderno e você vai pegar momentos onde a ansiedade ela se repete. Você vai observar que alguns pensamentos que você tem no momento da ansiedade são pensamentos repetitivos. Quando vier esses pensamentos, anote, liste esses pontos, esses pensamentos que te trazem ansiedade. Depois que você listá-los, estabeleça prazos para cada um. Prazos aonde você supostamente teria para resolver aquela ansiedade. Prazo de tempo que você pode estabelecer para se preocupar com aquilo durante a semana. E quando você coloca esses prazos, quer seja o prazo final para que se resolva uma situação, ou prazo que você vai gastar por dia ou por semana naquilo, naturalmente a sua mente tende a trazer um relaxamento em relação àquele assunto. Quando você pega uma preocupação que você tem, psicológica, e você materializa aquilo por meio de tinta, caneta e papel, e você documenta aquilo, a sua mente naturalmente ela projeta menos atividade em torno daquele assunto. Então, quando você lista todas as suas ansiedades, quando você organiza ela por tempo e você estabelece as prioridades com a qual você vai gerenciar suas energias em torno delas, a tendência é você ter paz e tranquilidade. Agora, eu sei que você pensa assim, Diego, mas você citou o texto que Jesus fala para que a gente não ande ansiosos. E lá Jesus fala que a gente não deve se preocupar nem com o que vamos comer, com o que vamos vestir, porque é Deus que cuida da gente. Por que você não citou Deus nessa história? Por um seguinte, partindo de um pressuposto que esse é um ambiente cristão, de pessoas tementes ao Senhor, eu acredito que já seja explícito o fato de que você tem que confiar em Deus. Então, o meu propósito aqui não era repetir algo que você já ouviu centenas de vezes. Confiar que o Senhor está à frente de todas as coisas. Confiar que Deus é justo. Confiar que Deus vê as suas necessidades e Ele quer suprir todas elas. Isso é dever de qualquer cristão. Se você não tem fé para isso, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, naturalmente, você não precisa dessa aula para tomar ciência disso. Você tem que buscar um conserto com Deus para que aumente a sua fé. É simples assim. Por isso que nessa aula eu não fiquei preso nesse aspecto da fé, da confiança, que Deus cuida, mantém, restaura cada indivíduo. Isso é algo que eu não preciso falar. Mas eu entender o que eu posso fazer para que Deus possa fazer esse milagre em mim, aí sim,
eu entendo que é importante você ter esse discernimento nesse momento, tá bom? Eu espero que Deus possa te abençoar, que você consiga cumprir essas atividades. E eu espero que calmamente, sem ansiedade, você possa estar de volta aqui no domingo que vem. E eu espero ver você ou aqui no próximo passo do Manual do Casamento, ou se não, em um próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.